Bom, como você viu aí no título, prestei o exame da OAB 41 que foi aplicado ontem. Mas se você não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou advogado criminal, minhas redes sociais estão aparecendo. Se você quiser falar comigo, me chama no Insta. Bom, eu resolvi prestar o exame porque eu vejo que muitas vezes os cursinhos falam sobre cronogramas. Tem muita gente que vende cronograma também de 30, 60, 90 dias. Mas até hoje eu nunca vi ninguém ir lá fazer a prova de verdade e mostrar como é que se faz. Prestei o exame 41, a prova foi lá no Mackenzie, em Higienópolis. Então, a primeira dica que eu dou a você, saia cedo de casa. Por quê? Eu me perdi 2 vezes. Eu cheguei em cima da hora, né? Quase que eu não consigo entrar. Eu tive que procurar estacionamento ainda. Eu poderia ter ido de metrô, mas eu fui de carro, tá? Então, essa é a primeira dica. Bom, a segunda dica, que a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a prova foi ir nas questões de direito penal e processo penal. Tá? Primeira coisa, por quê? Porque eles estão no final da prova. São as últimas questões. Então, a primeira vez que eu prestei e fui aprovado, eu perdi muito tempo, né? Direito constitucional, direito tributário, administrativo, empresarial, matérias que eu sou ruim. Eu sou péssimo nessas matérias. Quando eu cheguei no final da prova, eu já estava cansado. Então, eu já comecei no final. Então, eu peguei questões da prova muito simples. Você tinha uma questão sobre substituição de pena. O cara era reincidente, mas não era reincidência específica. E ele foi condenado a um crime com pena inferior, um crime sem violência grave e ameaça, uma pena inferior a 4 anos. Qual é a consequência? Letra da lei. Substituir a pena por 2 restritivas de direito. Então, se você conhecesse o artigo 33 da parte geral, você teria acertado essa questão. Coisa simples. Você tinha outra questão de prescrição. Eu errei mesmo sabendo. Eu fiquei muito na dúvida, que falava sobre uma pessoa que era menor de idade, que teria sofrido um crime de estupro de vulnerável. E a partir de quando correria a prescrição? A partir dos 18 anos. Errei essa questão. Eu errei apenas uma questão de direito penal e uma de processo penal. Você tinha uma questão muito simples. Você teria que conhecer o artigo 13 do Código Penal, que fala sobre conditio sine qua non, né? Teoria da equivalência dos antecedentes. Os antecedentes se equivalem, né? Tudo que concorre por resultado é uma causa. A causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não ocorreria. Você tem as concausas dependentes e as independentes. As independentes podem ser absolutas, pré-existentes, concomitantes, supervenientes, ou relativas, também pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Então aqui trouxeram o artigo 13, parágrafo 2º, se eu não me engano, que é uma concausa relativamente independente e superveniente. O rapaz, ele vai lá e atira em 2 pessoas, uma delas cai, bate a cabeça, mas morre do coração. Então é uma causa relativamente independente e superveniente. Em relação a outra vítima, ele atirou, mas parou de atirar. Então ele teve uma desistência voluntária. Ele poderia mais, mas não quis. Qual é a consequência da desistência voluntária lá do artigo 15, se eu não me engano? Afastar a tentativa. Então afasta-se a tentativa e a pessoa responde apenas pelos atos praticados, que no caso aqui é o disparo de arma de fogo. Questão muito simples para quem conhece o direito penal. Você tinha uma questão de flagrante também muito simples, artigo 302 do Código de Processo Penal, né? O delegado pegou o cara cometendo um crime, então era um flagrante próprio. Próprio porque a pessoa está sendo flagrada cometendo um crime. O impróprio é aquela que a pessoa comete um crime e se evade, né? E é perseguida. Comete o crime e na sequência é perseguida. Você tem um flagrante presumido, que a pessoa é encontrada posteriormente com os objetos, presume-se que tenha sido ela. E você também tem um flagrante provocado, que é o ilegal, aquele que é proibido. Um exemplo clássico é o policial que se disfarça, vai lá e compra drogas e prende a pessoa na sequência. Então, esse é o flagrante provocado, ele é proibido, tá? Você tinha uma questão muito simples sobre recurso de apelação.
tá? Vou até ler a questão para você ver tanto que ele é simples. A questão 65, Marilda, após ter sido regularmente processada, foi condenada pelo juiz originalmente competente pela prática de desacato, pena de 6 meses a 2 anos. Marilda procura você como advogado porque deseja recorrer da condenação. Aí vem aqui as hipóteses, né? Apelação justamente com as razões no prazo de 10 dias, tá correto? Tá? A diferença é quando vai para a vara criminal, o prazo tá lá no artigo 593 do Código de Processo Penal, né? Apelação, você tem 3 tipos de apelação. Apelação 5931 para decisões terminativas, 5932 para decisões terminativas ou com forças determinativas e 5933 que é para júri. O prazo é de 5 dias e as razões de 8 dias. Então assim, você pode fazer o recurso com a interposição mais as razões e dá para o juiz. Ou você pode fazer a interposição e pedir para razoar no tribunal. O tribunal vai intimar você e você vai ter mais 8 dias para fazer as razões. Só que no Juizado Especial Criminal, no GCRIM, as razões e a interposição e as razões têm que ser juntas no prazo de 10 dias. Então, é o artigo 82 da lei do Juizado 9.099/95. Questão simples, muito fácil. Aqui também falava sobre uma questão sobre o Ministério Público, qual era o sistema adotado no país, que era o sistema acusatório. Você tinha uma questão de júri, toda a prova tem uma questão de júri. Falava o seguinte, a resposta era inviabilidade do tribunal de afastar a qualificadora aquisitada como sendo. Tá correto? Questão simples. Então, supor que você tenha 3 qualificadoras, as 3 foram apresentadas, quesitadas e os jurados julgaram, né? Tá correto, o tribunal não pode afastar a qualificadora, corretíssimo. Então você tem lá a preponderância das circunstâncias, concurso de circunstância, começa qualificadora elementar e privilégios preponderam sobre as causas de aumento, preponderam sobre as agravantes que preponderam sobre as circunstâncias judiciais, para evitar benizida. Então a primeira qualificadora entra e estabelece um parâmetro mínimo e máximo novos. A segunda qualificadora como agravante genérica, como aqui no caso. Na sentença, o juiz presidente utilizou a qualificadora sobejante como agravante genérica. Está correto? Agravante genérica. E se houver uma terceira qualificadora, volta como circunstância judicial residual. Tá? Muito simples. Acho que é uma questão que você teria que ter um conhecimento aqui um pouquinho de dosimetria, mas é uma questão que fala sobre processo penal, que é no júri. E é uma questão aqui também sobre requisitos de ação penal. Você está falando aqui sobre ação penal privada. Você lá na ação penal pública, né? Ela é divisível, indisponível. O Ministério Público não pode dispor dela, não pode renunciar. Então, aqui na ação penal privada, que era o caso, né, é o seguinte: Francisco e seu filho Alfredo depredaram o carro em Teresina, o que motivou o ajuizamento da queixa-crime em face de Francisco e Alfredo, dentro do prazo decadencial pelo crime de dano qualificado por motivo egoísta, disposto no artigo 163 do Código Penal, inciso 4. No curso da ação penal, Francisco e Terezinha começaram a ter um relacionamento amoroso. Terezinha perdoou expressamente. Isso aqui é a letra da lei. Está lá no artigo 24 ao do 24 ao 64 do Código de Processo Penal. Agora está me faltando a memória se é o artigo 49 ou 59, que fala sobre, né, perdão. Houve um perdão expresso. Francisco aceitou o perdão da ofendida. O juiz declarou extinta a punibilidade em face de Francisco, mas determinou o seguimento da ação penal em relação ao Alfredo. Então, um dos requisitos é a indivisibilidade. O juiz não pode, o Ministério Público, o juiz não pode dividir a queixa-crime. Na ação penal pública condicionada, você tem a divisibilidade, que no caso, processo do Carandiru. O juiz dividiu a ação em vários processos. Foram 4 processos. Por quê? Porque eram vários réus. Então, uma questão simples sobre requisitos da ação penal. Muito simples. Bom, eu peguei a prova, vim aqui, já fiz direito penal, processo penal, direito de trabalho e processo de trabalho. Aí, com calma, eu fui fazer as outras questões.
eu acertei 49 questões. Tá? Não estava difícil a prova. Eu só estudei, eu dei uma olhada, direito penal, processo penal. E ética, só. Bom, como é que é a preparação para a segunda fase? Você tem que estudar as teses de defesa, as 10 aulas de processo penal, inquérito policial, ação penal, competência, questões prejudiciais, provas, medidas assecuratórias, prisão, júri, teoria geral do recurso e recurso. 10 aulas. Depois os 10 passos. Para você estruturar a peça, você tem que saber os 10 passos. Nome do cliente, qual o crime que ele cometeu, ação penal, rito processual, sucis processual, do artigo 89, ou ANPP. Momento processual, peça, competência, teses jurídicas e pedido. 10 aulas de processo penal, 10 passos para estruturar a peça e, posteriormente, as 10 leis especiais principais que caem na prova. GCRIM, Maria da Penha, crimes hediondos, lei de execução penal, tráfico de drogas, prisão temporária, estatuto de desarmamento, código de trânsito, lei de terrorismo e organização criminosa. Vou colocar isso no canal. Tanto o cronograma, como deve ser feito. Você precisa também, caso você esteja estudando um livro de prática, esse aqui é um pouco antigo, mas serve, tá? E no dia 22, que eu já olhei aqui, que é 22 de setembro, tem 60 dias, eu vou lá fazer a segunda fase, vou trazer aqui, se eu tiver reprovado, eu vou trazer aqui. Eu vou trazer também o meu cartão, né, o cartão que coloca lá a pontuação, para todo mundo ver. Bom, você já sabe, se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever, segue a gente. Até mais e até a próxima. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Marcelo Andrade. Tchau. Ai.